Olá, iniciando mais um painel regional, o seu tradicional programa de debate, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, diariamente de segunda a sexta-feira. Você revê o programa às 20 horas aqui na emissora e também pode assistir pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Depois o programa fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, na sua totalidade ou os pontos que julgar mais interessantes. Por aqui, as notícias, as informações, os comentários, sempre com a presença e a participação de convidados especiais, comentaristas que levam a você não apenas a informação, mas também a opinião e o comentário com conteúdo. Hoje eu recebendo aqui, com muita honra, o colega jornalista aqui à minha esquerda, Milton Gonçalves. E à minha direita, o combativo sindicalista Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Portuária, o Sindaporte. E ali na ponta, a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, e para você, internauta que acompanha pelo Santa Portal, como participar, como interagir aqui com o painel regional. Você é também participante desta mesa e a sua opinião, a sua participação é muito importante. Temos também aqui os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que hoje saiu com a manchete frases, da Dilma Rousseff, afastada ontem por decisão do Senado Federal, com a seguinte frase: haverá contra eles a mais incansável oposição. Ao lado, o presidente já oficializado, Michel Temer. Quem não quer que o governo dê certo, que saia. Está aí a manchete do Diário do Litoral, que eu passo aqui para o Milton Gonçalves e um exemplar também para o Cirino. Do mesmo grupo do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete: Dilma Rousseff é cassada e Temer toma posse. Aqui uma edição para o Milton, outra para o Cirino. E a gente já começa o nosso debate de hoje, cumprimentando aqui os nossos convidados. Milton, tudo bom? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Cirino. Boa tarde, Jéssica. E a você, telespectador do painel regional. Tudo bem. Esperamos que esse mês de setembro que está se iniciando agora realmente possa ser o divisor de águas para um Brasil melhor, para um país melhor e para que a gente possa, com um novo presidente da República, que não está no nosso país, deve estar pelo Oceano Pacífico essa hora, quase chegando na China, e que a gente possa ter um país com mais trabalho, emprego e gerando renda, e que a gente possa daqui no futuro bem próximo discutir outros assuntos mais importantes nessa bancada. Muito bem. Cirino, com o presidente Temer do outro lado do mundo, a gente vai tocando por aqui. Boa tarde, Heraldo, Milton, Jéssica, a todos que estão acompanhando o programa. Vamos passar por uma turbulência, não se iludem, que nós vamos resolver todas as nossas dificuldades sem pagar um preço alto por tudo que fizeram, principalmente nesse ano. É o recado que eu posso dar no início. Muito bem. Jéssica, boa tarde, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde para você, boa tarde ao Milton, boa tarde ao Everandi e também uma ótima tarde para você aí de casa. Participe com a gente através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Participe também pelo Facebook, facebook.com/painel regional TV. Mande sua dúvida, sugestão, pergunta, fique à vontade. A bancada do painel é bem democrática. Muito bem. Governo Temer definido então o afastamento da então presidente Dilma Rousseff. O que esperar do governo Temer, que já anunciou a adoção de medidas amargas? Fala-se com insistência em reformas trabalhista e da Previdência Social. Será que apenas os trabalhadores vão pagar as contas, Everandi Cirino, pelos desmandos administrativos, gastos mal elaborados, programas mal definidos, enfim? Como é que você, com a sua visão sindicalista de trabalhador, vê o que pode acontecer, ou antecipa o que pode acontecer? É um momento de esperança ou é de apreensão? Não, apreensão. Primeiro que todos os analistas, comentaristas, política, todos os estudiosos no assunto político
percebem que é necessário fazer alguns ajustes no governo. E todos eles apontam para a necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência passa por aumentar o limite de idade para aposentadoria, tanto do homem e da mulher. Também apontam para a reforma trabalhista. Esse é o segmento que eu represento, né, dos trabalhadores. Esse também é um grande desafio para os movimentos sindicais, para se organizar, que o governo tem como ponto principal a livre negociação. E todos aqueles que trabalham sabem, se não houver uma resistência na livre negociação, você não consegue, no mínimo, repor as dívidas, a inflação, garantir um salário digno para poder sustentar. O governo aponta para essa possibilidade. Também o governo aponta na questão da reforma da Previdência. Todos os aposentados por invalidez precisarem fazer perícia com possibilidade de retornar ao trabalho, e ao retornar ao trabalho não tem a garantia que a vaga dele está reservada. E aí eu vou citar um caso específico do Porto. O Porto tem uma média de 2.000 trabalhadores afastados para a saúde. Nós estamos passando por uma dificuldade, todos sabem que chega no fim do ano o movimento do Porto cai, até março. Você imagina, já está difícil você conseguir ser enganjado no serviço, um número de trabalhadores reduzido. Se aumentar esse número, como é que nós vamos poder trabalhar e levar o sustento para casa? É algum desafio que vai ter, independente do governo que está assumindo, que não está assumindo agora, já está 100 dias, e esses 100 dias pouco se mudou. O Milton tem essa visão também, ou acha que o Brasil pode ter um avanço, ou pelo menos sair desse buraco, ou pelo menos tentar sair desse buraco? Eu concordo em partes com o que o Cirino falou, e claro, eu como brasileiro, eu sou o mais otimista possível, e gostaria que grande parte das pessoas que estão nos assistindo agora também tivesse esse otimismo, para que a gente possa ter um futuro melhor. Futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e por aí vai. Agora, quando o Cirino fala, 2.000 afastados, hoje, a partir de hoje, o governo federal já está convocando, trabalhadores que estão afastados para reavaliação de perícia médica, porque tem muito malandro aí, que está afastado e não está doente, que arruma aquele atestado, que compra o atestado aqui e acolá, o jeitinho brasileiro de ser. Então, eu acredito também que essa reavaliação, ela tem que ser muito objetiva, muito transparente, muito clara, Não só aquele idoso que recebe a sua aposentadoria, o seu salário mínimo, que começou a partir de hoje, Muitos aposentados começaram a receber a sua aposentadoria a partir de hoje, já metade do 13º, e que tem que ir no banco lá provar para o gerente e, consequentemente, para o INSS, que ele está vivo. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, eu acho que essa reavaliação tem que ser feita, sim, concordo, mas eu acredito que isso vai levar um bom tempo. Temer tem aí 2 anos e 4 meses de mandato pela frente, para que possa colocar um pouco o país no trilho, E eu acredito que o Congresso tem que começar a trabalhar. Os 513 deputados que lá estão, até agora, desde o começo do ano, em maio foi o impeachment, não andou, não funcionou, não vai um projeto para votar, o outro também não vai, e o Senado também para. Então, acho que agora está na hora de trabalhar, botar os projetos para serem votados, e projetos esses que vão beneficiar o país, como um todo. Nós temos as eleições municipais, muitos desses deputados não estão indo a Brasília, porque estão nas suas bases, ajudando os candidatos a vereador, candidatos a prefeito, para que possam ajudá-los em 2018. Então tem todo esse sistema político que, na minha visão, arcaico, ultrapassado, e aí entra a reforma política também, que tem que ser feita, para que a gente possa realmente poder andar o nosso país. Mas vamos aguardar, a gente não pode também criticar por criticar, a gente tem que ter uma luz no fim do túnel. E eu espero
que o Temer realmente possa. E uma outra coisa, só para concluir meu raciocínio, as centrais sindicais, já que nós temos uma grande liderança aqui sindical, as centrais sindicais também, Cirino, eu acho que está na hora também de alguma forma, se unir, né? Você representa, você faz parte da CUT, que até então é PT, é Dilma, né? Agora, a força sindical, leia-se Paulinho da Força, né, é Temer. Será que essa união, será que vão sentar todos na mesma mesa para que os trabalhadores não sofram, né, esse embate de centrais sindicais? Ô, Heraldo, primeiro eu queria uma parte aí para o Milton Gonçalves. Central Única dos Trabalhadores não é PT. É o quê? O grande número de filiados, sindicatos, à Central Única dos Trabalhadores é do partido do PT, Partido dos Trabalhadores. No entanto, por exemplo, eu não sou PT. Meu sindicato não tem nenhum diretor filiado ao PT. O que nós defendemos, aí vocês precisam entender, a população entender, tem dois modelos políticos. Um modelo que é o socialista, aí o PT pegou essa bandeira e com muita habilidade se transformou num porta-voz do socialista. Aí você tem o PSB, Partido Socialista, PCdoB, PT, Partido de esquerda. Partido de esquerda, que defende o Estado tem a participação em todas as empresas que têm uma relação, segmentos, né? todos os segmentos, que defende de interesse da soberania nacional. Esse é o partido que defende o socialismo. E tem um outro partido, o outro lado, que é representado pelo PSDB, PMDB, que é o neoliberal, que o Estado só tenha que ter mão na educação, saúde e segurança. O resto tem que ser tudo privado. Então, nós que representamos o segmento portuário, sabemos que depende do poder público as legislações que amparem os trabalhadores, seja portuário avulso, seja portuário ligado à Companhia Doca, que é uma empresa de economia mista. Por isso que nós temos esse lado. Um lado não é do PT. Quero deixar claro isso aí. Mas, Cirino, a CUT vai se preocupar com o quê? Fazer oposição ao Temer ou lutar pelas verdadeiras reformas que precisam ser feitas no país? Porque ontem já ficou claro, inclusive a presidente Dilma já anunciou, haverá contra eles a mais incansável oposição, inclusive manchete aqui do Diário do Litoral. Então a CUT só vai fazer manifestação ou vai... Qual é a... eu sou vice-presidente da Federação Nacional dos Portuários, que também é filiado da CUT, e o presidente da Federação Nacional dos Portuários é diretor nacional da CUT. Então a CUT tinha uma posição tirada em Congresso, que enquanto se discutia o impeachment, que foi aprovado ontem, nós não iríamos participar de discussões de reforma trabalhista, previdência, porque o governo tinha que ser definitivo. Então, a partir de ontem, como foi aprovado o evento, a Central Única dos Trabalhadores vai discutir esse tema, mas já deixando claro para a população e como bandeira principal que nós não discutimos perda dos direitos adquiridos. O que é perda do direito adquirido? Você tem um tempo, tem os direitos hoje, você só pode discutir o amanhã, se você garantir o mínimo que vocês conquistaram. Então, na questão em relação ao capital-trabalho, a livre negociação. Heraldo, você como advogado, você sabe, se tem trabalhadores, e muitos trabalhadores, que a hora extra, por exemplo, só dar um exemplo para vocês entenderem, é 50%. Aqueles sindicatos que têm mobilização, que têm poder de negociação, que têm poder de pressão, as horas extras é 100%. Não adianta vir numa reforma trabalhista, onde que não vai ter um percentual equivalente que você ganha hoje. Tem que partir daqui para frente. Então, a dificuldade que a CUT vai ter, que a CUT ele tem como bandeira principal, manter os direitos que você conquistar. É a mesma coisa nós no Porto. Nós estamos brigando no Porto pela manutenção do serviço dos trabalhadores avulsos. Então, não adianta vir um governo dizer que tem que ser todo mundo vinculado e contratado fora do sistema. Nenhum trabalhador vai defender essa bandeira, por mais que o sindicato dos trabalhadores esteja uma linha mais afinada com o governo. Então, ninguém quer discutir isso. Nós não concordamos, que nem o Milton falou, que tem vagabundo. Não tem vagabundo. Acontece o seguinte, o INSS não tem
estrutura para fazer a recuperação do trabalhador. Então é o seguinte, você tem um trabalhador que tem problema de coluna, não pode carregar peso. Todo mundo sabe que a dor vai e volta, então ele fica afastado. Então o que o INSS tinha que fazer? Primeiro, antes de fazer a extinção do benefício dele, é qualificar, treinar, preparar esse trabalhador para fazer uma atividade que não acarretasse prejuízo para a saúde dele. Então o INSS não tem. Então o INSS vai fazer o seguinte, o trabalhador portuário está afastado por esse mal, vai receber alta, vai voltar para trabalhar, não vai conseguir engajar no trabalho, vai entrar judicialmente para dizer que está doente, e esse período que ele ficar na dependência da justiça decidir, ele não vai ter o serviço e não vai ter o benefício, isso que o INSS quer. Agora, Milton, uma coisa que os trabalhadores dos sindicatos centrais já se levantaram, algumas propostas como, por exemplo, aumento da carga de trabalho, da jornada de trabalho, né? Supressão de horas extras e também essa questão da livre negociação, que na verdade acaba com os sindicatos, né? Você não vai poder mais ter aquele amparo dos contratos e as convenções coletivas de trabalho, enfim. Eu já respondo a sua colocação, Heraldo, só que deixar bem claro que eu não chamei nenhum trabalhador aqui de vagabundo, pelo amor de Deus, né? Mesmo porque eu tenho um carinho enorme pelos trabalhadores portuários, porque eu sou filho de portuário, meu pai era feitor da turma 603, no Armazém 40, se aposentou pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, então eu tenho um carinho enorme, tenho amigos no porto, tanto na capatazia, como na guarda portuária, como na administração, enfim. Então, eu quero mandar um abraço especial. Eu digo sim, que tem muito malandro, esperto, ou melhor, que pensa que é esperto, que uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Então, vamos andar pelo trilho. Tá doente? Nada mais justo, leva o atestado, passa pela perícia, beleza. Não tá doente? Vai trabalhar, vai lutar pelo seu dia a dia. Essa é a minha opinião. E com relação ao que o Heraldo falou, eu volto na tese que nem o Cirino falou que a CUT agora vai sentar. Poxa vida, por que ficou esse tempo todo? Quantas discussões nós tivemos logo após o impeachment, onde as centrais sindicais sentaram com o Temer e a CUT não quis sentar para resolver, não quis ao menos participar desta reunião, né? Então isso já me assusta, né? É que nem eu sempre digo aqui, os sindicatos aqui do Porto, na nossa cidade de Santos, que atende todos os trabalhadores da região metropolitana, que nós temos trabalhadores de todos os municípios, poxa, por que não se unir? O Cirino acabou de tocar no assunto do avulso e do vinculado. Semana passada nós tivemos aqui o Ney está numa luta ferrenha por causa disso. É 66 de vinculado, é 33 de avulso, aí o empregador não quer mais, quer menos, tira daqui. Poxa, não dá para ter um consenso, não dá para resolver. Há quanto tempo, Cirino, essa discussão está à tona? Há quanto tempo essa discussão está à tona? E aí o trabalhador, ele fica o quê? Ele fica preocupado. Cadê a estabilidade do trabalhador? Cadê o projeto de vida desse trabalhador? Outra questão também, Cirino, rapidamente, nós estamos quase terminando o bloco, eu queria que você falasse, não sei se agora ou depois, cadê o Senep que não funciona? É um curso aqui, daqui 6 meses outro curso, entendeu? E para mim, curso para inglês ver. O trabalhador ele quer se qualificar, o trabalhador ele quer crescer, o trabalhador quer ganhar mais, o trabalhador quer comprar uma casa própria, comprou a primeira, quer comprar a segunda, ele quer ter um carro do ano. O trabalhador, principalmente o estivador, ele quer voltar aos tempos de que quando ele chegava no centro de Santos, ia fazer um crediário. Onde o senhor trabalha? Eu sou estivador, crédito aprovado. Hoje não. Hoje o estivador é discriminado, hoje o trabalhador portuário é discriminado, não sabe qual vai ser o futuro dele, ele não sabe se ele é vinculado, ele não sabe se é avulso. Então acho que está na hora de todos sentarem na mesma mesa para que a gente possa ter um futuro digno para esses trabalhadores portuários. Onde é que estava a CUT? A CUT estava mais preocupada em fazer a questão do impeachment. Na verdade é uma só, é não vamos mentir aqui. A CUT, as lideranças, o Wagner, que é o presidente nacional da CUT, acreditávamos que não ia passar o impeachment. Então você não vai negociar uma coisa com uma pessoa que não vai ser, vai ser definitiva. Então, não reconhecer legitimidade no Temer, não é isso? Não reconhecia e não reconhece. Apesar de ele não reconhece, então não vai sentar na mesma mesa. Não, vai sentar porque agora ele vai ficar esse 1 ano, 2 anos e 4 meses, aí se ficar, né?
Porque se a Lava Jato for fundo, ele vai sair também. Mas vamos lá. Agora voltando aqui. Então, era a primeira coisa. Nós não acreditávamos que o impeachment passava. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão, vamos voltar aqui para o Porto, que nós somos de Santos, vamos discutir Santos. Questão do Porto. Já vi no programa várias vezes e eu reafirmo isso aí. Em 1929, só tinha um sindicato. Em 2016, tem 9 sindicatos. Por que aconteceu isso aí? E antes era único e agora é outro. Porque nós temos interesse diferenciado e quando predomina o interesse de um segmento, você não adianta que você não cria unidade. Ninguém vai se unir na alegria, só se une na dor. No caso específico do vinculado de avulso, vários sindicatos, na lei 8.630, que é de 93, já tinha ciência que o vinculado ia prevalecer no Porto. Então se adaptou para essa realidade. Outros sindicatos estão demorando a acreditar nessa realidade. A questão é o espaço e a requisição do trabalho ser primeiro para o pessoal que está há 100 anos exercendo atividade. É só isso. A questão é de reserva de mercado. É que você garantir aqueles que trabalham 100 anos no sistema continuem tendo a prioridade na contratação. Só isso. Se nós tivéssemos uma garantia, nós teríamos encaminhado uma discussão de forma diferente. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo, o primeiro intervalo, e a gente já retorna daqui a pouquinho com o painel regional. O analista tem Qual é? Da onde? Da Globo? José Roberto. Não. Tu viu o João da SBT ontem? A Sherazade, no final? Ela deu uma boa noite. Tchau, Dilma. Ela nunca solta beijo, cara. Tchau, boa noite. Mas ontem foi aquele aí de grande, né? E o presidente do Senado, porra, eles abacalharam o presidente do Senado. Não fizeram o trabalho completo. Meu diretor. Fizeram o trabalho pela metade? Foi um acordão. Acordão, né, cara? Pra ela ficar quietinha. Ficou Começar. muito feio. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional e recebendo aqui também o Claudomiro Machado, o Miro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários. Tudo bom, Miro? Boa tarde a você. Tudo bem. Boa tarde a todos, os ouvintes aí. Cumprimentar a mesa também aí, meu amigo Cirino. Né? Minha diretoria que está ali, Gilvan, meu vice-presidente Gama, Guinho, Zé. E estamos aqui presentes aqui, agradecemos o convite. E quando a gente vem aqui falar, é importante porque o trabalhador é ouvido também. Então, já de antemão, muito obrigado pelo convite. Ô, Miro, só para a gente situar, nós abrimos o programa falando sobre o afastamento definitivo da então presidente Dilma Rousseff, né, e o que esperar do novo governo. Então, já para a gente dar a continuidade do nosso debate aqui, gostaria de ouvir também a tua opinião, a tua expectativa em torno do governo Temer, né, que hoje o presidente já está do outro lado do mundo lá, ou pelo menos se encaminhando. A nossa posição sempre foi bem clara. Nós defendemos a questão da saída da Dilma, tá? Porque entendemos que o governo do Partido dos Trabalhadores deixou muito a desejar. Nós tínhamos expectativas, né, todos esses anos e elas não nos contemplaram, né? Não só nós, mas acho que a todo o povo brasileiro. E agora, com a entrada aí do Temer, definitivamente, a gente sabe que as lutas, né, até para nós que somos sindicalistas, elas nunca acabam, né, não param. E a gente sabe que existem aí informações de bastidores que querem retirar vários direitos dos trabalhadores, mas a saída dela e a entrada dele, isso não quer dizer que nós temos que ser totalmente contra, totalmente a favor. Nós temos que ver o lado do trabalhador e o povo brasileiro, se precisar, tenho certeza que vai para as ruas de novo e nós vamos aí, a luta nunca acaba, né, tem que continuar sempre. E é isso que a gente vai fazer. Vamos estar de olho também no governo Temer aí, de olho nos acontecimentos aí na Câmara dos Deputados e Senado. E se precisar fazer tudo de novo, com certeza a gente vai estar aí na luta aí em prol do povo brasileiro. Muito bem. Cirino, ontem teve a decisão, mas foi uma decisão pela metade. Fatiaram lá a Constituição Federal e os críticos já falam que abriu-se um precedente muito grave, principalmente para aqueles políticos que estão sendo investigados, aí, principalmente na Lava Jato, que amanhã ou depois, mesmo que sobrevenha aí uma condenação, não terão seus direitos políticos cassados, enfim. Bom, primeiro, aproveitando a entrada
do Mira aí, tá o Guinho ali, o Gamo, que é corintiano, o Zé Comé, Zé, para parabenizar a nação corintiana pelos 106 anos que faz. O Guido, a família Guido, que é corintiana, no programa ficou com medo de falar sobre o Corinthians nessa casa. Mas o nosso programa aqui não tem essa, respeita todos os times. E o time do Corinthians, a nação corintiana, o maior time do Brasil, a maior torcida do Brasil, a maior camisa do Brasil, faz 106 anos, e eu quero parabenizar todos os corintianos, né, por essa data, e vamos fazer muitos anos pela frente conquistando o título brasileiro mundial. Um abraço à comunidade corintiana. Voltando agora, porque o apresentador é corintiano. Aqui tem 3 na mesa. O painel regional é democrático. Democrático. Saúde todos os torcedores de todos os clubes, de todas as correntes. Você é CUT, não sei se o Miro é da Força Sindical. Então aqui o programa é democrático. Tá bom. Então, voltando para o assunto que nós estamos falando. A questão é a seguinte, a Constituição foi fatiada ontem. Não, ontem, para aqueles juristas de Google, né, analista político que só faz discurso e avaliação pós, estão felizes. Que ali foi um acordão com a participação política e jurídica. Porque o presidente da sessão é o presidente supremo. Se ele viu possibilidade de rasgar a Constituição, ele é o responsável pelo fiel cumprimento da Constituição. Quem sou eu? Um simples corintiano, nordestino, presidente do sindicato, para falar. É um acordão preocupado com o Você é defensor da Constituição, cidadão? Acordão preocupado com Cunha, preocupado com Renan, que está respondendo o processo, e possivelmente preocupado com o presidente, que agora é definitivo, e também foi citado na Lava Jato. Aquela discurso que a mulher, coitadinha, vai passar necessidade, não pode, por causa que ela foi presa política, então ela tem direito à lei de anistia. Então, ele foi um acordão. Faça hoje com ela, que amanhã nós vamos fazer com Renan, vamos fazer com Cunha e outros que vieram se afastar, que o ano que vem praticamente discute novo processo eleitoral e eles vão ganhar a eleição. A velhinha ainda talvez não ganhe, mas com certeza que o Cunha vai sair beneficiado e o Renan também com essa decisão de fatiar. Ô Milton, na verdade, então, a grande beneficiária não foi a Dilma, foram todos esses que estão aí respondendo processos perante o tribunal, investigados pela Lava Jato. Enfim, esse precedente existe agora. Como a nossa Constituinte não é diferente das nossas leis arcaicas e ultrapassadas, né? Sempre existe uma brecha na lei. Você, como advogado, já escutou muito isso, né, Heraldo? E na Constituinte, pelo que a gente vê, não é diferente. Houve-se aí uma brecha e a Dilma, no meu modo de entender, saiu ilesa, pode voltar aí em 2018. Eu vou mais longe, se houvesse um tempo para ela ser candidata agora nas próximas eleições de outubro, eu não duvido muito se ela não sairia prefeita aí de Porto Alegre, lá na cidade dela, ou até vereadora, não sei, alguma coisa desse tipo, para poder continuar em evidência. Mas como não há mais prazo, ela vai cuidar dos netos, por enquanto, né? E vai fazer uma oposição. Mas tem eleição agora, 2018 também? Então, em 2018, eu não vou... Olha, ontem à noite, conversando com meu cunhado, inclusive, um parênteses, mandar um abraço para os corintianos, em especial o meu cunhado Luizinho, corintiano doente como o Cirino. E eu sou santista, mas tenho muitos amigos corintianos e quero mandar um abraço a todos os corintianos pelos 106 anos. Haverá contra eles a mais incansável oposição. Guardem bem esta frase de Dilma Rousseff, porque oposição eles sabem fazer muito bem. Coisa que quem estava na oposição não aprendeu com o PT. Então, eles vai ser incansáveis dia a dia nas ruas, nos gabinetes, e isso eles sabem fazer muito bem. Não sei se da forma que Lula fez na porta, né, das indústrias em São Bernardo, porque a gente não pode também subestimar e deixar esquecer o que ele fez, né? O que ele aprontou é uma outra história, mas ele foi um grande opositor. Ele foi lutar, ele juntou uma tropa
para fazer oposição e conseguiu chegar no poder. Então vamos aguardar e vamos ver o que vai dar. Mas eu ainda acho que sentar na mesma mesa, todos, lógico, nós estamos numa democracia, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que sentar na mesma mesa, todos, eu não admito, não vou engolir, como nós estamos falando aqui de trabalhadores portuários, a CUT ficar de fora da mesa. Ou a CUT senta para negociar e, sabe, poder até opinar e mostrar o que tem de melhor, ou então os trabalhadores vão acabar sofrendo. Bom, Miro, afastar a presidente do cargo e não suspender os direitos políticos dela, como diz a lei, como está lá no parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal, abre aí um precedente para principalmente Eduardo Cunha e todos os outros políticos que estão enlameados aí pela Lava Jato? Eu acho que, na verdade, muitos de nós, como todos os brasileiros, não entenderam muito bem isso aí, né? O Vizinho tem razão quando ele fala em acordão. Ali, na verdade, foi feito um grande acordão que não engoliu, o povo brasileiro não engoliu. A gente escuta aí hoje nos bares, aí a gente escuta nas padarias que a gente vai tomar aquele cafezinho, né, todo dia de manhã, né? O povo não está contente com isso que ocorreu lá ontem. Abre vários precedentes, segundo aí os juristas, né, os entendidos, mas eu acho que agora, a gente precisa, o povo brasileiro precisa entender o seguinte, precisa se fazer reformas, precisa se mexer em tudo que está aí. O país entrou num caos de desemprego, o país entrou num caos político. Agora não tem mais o que fazer, a não ser juntar os cacos, né? Existem pessoas de bem ainda, a gente tem que acreditar nisso, como em todos os lugares. E essas pessoas de bem agora têm que se manifestar, têm que se sobressair, aparecer, né? Porque o povo não pode ficar a vida toda pagando a conta. O país precisa voltar a crescer, precisa voltar ao emprego. E eu acho que a grande bandeira que o Temer precisa levantar agora, independente se ele vai ser candidato ou não, independente dos precedentes que estão abrindo agora, que esse, na verdade, né, que esse meio julgamento aí que fizeram da Dilma aí, né, a bandeira que ele tem que levantar agora é que o país tem que voltar a crescer, emprego, tem que voltar a gerar emprego. Porque o povo está desempregado e ninguém aguenta mais. A gente vê pessoas aí que tinham os filhos numa escola melhor, estão indo para a escola pública, né, tinha um plano de saúde, hoje não tem mais. Né? Tinha um emprego, também não tem. A gente vê casos de pais de famílias aí acabam se matando por causa de dívidas, por causa de uma série de coisas. Isso é uma coisa muito séria para nossas gerações futuras. Então, eu acho que a grande questão agora é o país voltar a crescer, as pessoas que realmente acreditam no país, né, e as pessoas de bem se unirem, né, em prol disso, que o povo brasileiro é o nosso grande patrimônio. Acho que é o mais importante do que todos os políticos que existem aí e qualquer coisa que possa existir no país. Muito bem. Cirino, você mencionou muito rapidamente no bloco anterior a questão do mercado de trabalho no Porto. Diante de tanto falatório em reforma, qual é a preocupação de vocês em relação ao Porto de Santos? A gente já tem debatido aqui, você já veio aqui junto com o Ney, e essa questão da vinculação de os terminais privativos só quererem trabalhar com vinculado, é uma ameaça muito grave. Como é que vocês vão se organizar para resistir a isso e garantir realmente o mercado de trabalho? Porque você já falou em entrevistas anteriores que o Porto, a cada momento, vai perdendo o seu mercado de trabalho. E não é questão só de modernização, não. Não, a questão, vê como é que é difícil. Nós temos no Porto praticamente 6 sindicatos, tem mais, mas quem atua assim direto na questão do trabalhador portuário avulso e vinculado é 6 sindicatos sim, que tem uma discussão mais intensa. E nós, entre nós mesmo, que eu falei no bloco anterior, alguns sindicatos já se prepararam para enfrentar uma realidade que o vínculo é uma realidade. A Lei 8.630 apontava para isso, a Lei 12.815 apontava para isso. Só que alguns sindicatos, aí, como nós não somos políticos e nós preservamos a relação de amizade que nós temos, independente de ideologia política partidária, central, partido, então nós não vamos ficar aqui publicamente colocando para fora uma questão que é nossa interna. Então, alguns sindicatos já discutiram, já se adaptaram para a realidade, já se prepararam com a redução do contingente trabalhador, terno, como nome que vocês querem dizer, e outros sindicatos ainda acreditavam que ia fazer resistência, e nessa resistência ia levar essa discussão para daqui 5, 6 anos. Então, agora está funilando e vai chegar numa nova realidade. O que nós temos, claro, que nós no Porto, nós somos sazonais.
Então, por exemplo, agora em novembro até março, o serviço historicamente cai. E nós já vamos ter perda de pós-trabalho. Segundo ponto, eles faziam uma expectativa na lei de 12.815 que ia aumentar a movimentação no Porto de Santos. Então, investiram em alguns terminais, acreditaram que esses terminais iam ficar fora do porto organizado, iam trabalhar com uma relação com o capital de trabalho diferente, ia ter vantagem, ia aumentar a movimentação, ia aumentar o posto de trabalho. Não aconteceu isso. Nessa crise que passou para o Brasil, o sistema portuário foi atingido em cheio. Apesar de estar publicando jornais, aumento da produtividade, aumento da movimentação, mas aumento da requisição de mão de obra não aconteceu. Então, é um desafio que nós vamos fazer e nós estamos preocupados. Por exemplo, a questão da Secretaria Especial dos Portos. Foi extinta pelo Michel Temer, no decreto, numa medida provisória, e até hoje não foi regulamentado a Secretaria Especial, a CEP, no Ministério do Transporte. Então, vocês acompanham, a dragagem do Porto de Santos embaça, eliminar a suspensão, a novela. Por que a novela? Porque a dragagem no Porto de Santos é responsabilidade da União, e sendo da União é da CEP. A CEP, por não ter estrutura, delegou para a CODESP. A CODESP faz o processo, paga, mas quem negocia a dragagem, no final do acordo, é a CEP. Não está definido. Quem é o secretário especial da CEP para assuntos portuários hoje? A expectativa futura é que seja Luiz Otávio. Luiz Otávio. É ou não é? A expectativa. Então, no Porto, nós estamos engessados. Não há renda, não abre licitações, não resolve a questão da relação institucional no Porto. Enquanto isso, nós vamos impor na barriga e os sindicatos vão tendo conflito com o operador A e B, porque cada operador quer superar essa crise em cima do custo do trabalhor. É isso que nós estamos vivendo, na verdade. Você não tem nenhum representante ainda do... Não tem, ele trabalha, a imprensa aí, do Estado de São Paulo, pois que o Luiz Otávio vai ser o secretário executivo. É um bom nome, que ele era da CEP. Foi ou vai ser? Existe uma discussão política no Estado de São Paulo que os deputados federais do Estado de São Paulo, os senadores, eles querem discutir o Porto de Santos, a indicação da diretoria sendo pelo Estado de São Paulo, não sendo dos outros estados. Vai ser discutido tudo quando o Temer voltar. Se ele voltar de lá, né, com o espírito de querer fazer as coisas certas. Mas depois que ele conseguiu um voto e deu 2 cargos para o senador lá do Nordeste, vai esperar o quê? É dando que se recebe a oração de São Francisco, que infelizmente não é o Temer, é a política nacional. Os partidos políticos, os deputados, os parlamentares, eles só pendem para um lado se houver recompensação da defesa que ele vai fazer com plano A, plano B do governo. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e o Miro vai falar também dessa questão do mercado de trabalho no Porto. A gente já volta. Muito bem, já de retorno aqui, painel regional, e você, telespectador, você internauta, também pode participar pelos telefones, ô Jéssica? Isso, 3223-1120 ou 3223-7676. Tá, ok. Tá bom? Ô Miro, a gente estava falando aqui da expectativa mercado de trabalho no Porto. Já que se fala tanto em reforma, quer dizer, na verdade essa discussão ela vem intensificar, porque essa questão do Porto já vem preocupando de há muito tempo vocês que são exatamente dos sindicatos da área portuária. Mas eu queria antes fazer um comentário sobre a questão do que o Cirino colocou, né? Aí logo a seguir eu falo dessa questão dos trabalhos do Porto, da questão da CEP. Assim, a CEP hoje, né, segundo todos reclamam e falam, alguns reclamam e falam, né, que ela foi extinta. Na verdade, mesmo quando ela existia, a CEP ela nunca foi atuante, né? Essa é a grande realidade. Existiu a CEP, tanto que é verdade que teve uma série de ministros dentro da CEP e nenhum deles deu o encaminhamento e o andamento que tinha que ter sido feito. A dragagem, então, isso a gente já dá para escrever um livro. A gente não sabe mais como é que vai ficar isso, que cada hora é uma coisa. Então, na verdade, existia a CEP, né, com o status de ministério, também não foi para nós, portuários, não foi nada de anormal, não. Tá? Não teve o efeito, né, não causou o efeito que nós também esperávamos. Então, hoje, ela está integrada no Ministério do Transporte, talvez, né, possa ser que até melhore, porque juntou, né, vários ministérios.
Então, assim, essa é a questão da CEP. Nós nunca tivemos algo diferente, não. A grande questão do governo do PT, e aí a gente tem que falar, foi tirar, né, diminuir o poder dos CAPs, né, que antes tinha uma autonomia, e levar isso tudo para ser discutido em Brasília. Quando levou lá, monopolizou. Para você mexer um grampo no porto, você tinha que discutir em Brasília, o que é um absurdo, né? Quer dizer, retrocedeu. Mas, enfim, né, uns gostaram, outros não, né, e aí é a questão partidária. Quanto à questão do trabalho, o Porto, na verdade, assim, ele vem batendo recordes, mas a gente sabe disso. Vem batendo recordes a questão do granel. E a questão do granel, talvez é uma das partes que não altera a quantidade de trabalhadores. São aquela quantidade, aqueles ternos fechados, como sempre foram. E bater recorde de granel é bom para a questão de mídia, mas não reflete em nós, os trabalhadores. As requisições continuam as mesmas. E, pelo contrário, com essa crise que houve no país, como todas as outras categorias, nós também fomos afetados, né? Então, hoje o trabalho realmente diminuiu bastante, o ganho que o trabalhador tinha nos últimos tempos, ele diminuiu, tá? Essa é a grande realidade. O avulso, ele é o trabalhador que, se tiver o trabalho, ele vai lá, se emprega, ele ganha, se não tiver, ele volta para casa e não ganha, né? Então, a nossa realidade está como está no país hoje. E aí, o que a gente espera é que o país volte a crescer, né? E o país voltando a crescer, tendo produtividade, com certeza o Porto também volta aí, né, a produzir mais e ter mais efeito em cima dos trabalhadores portuários. Quanto à questão da sobrevivência do trabalhador avulso ou não, a gente precisa aqui colocar algumas coisas. Porque é fácil, todos nós dirigentes, né, todo dirigente portuário, isso é no Brasil, não é só em Santos, a gente tem a mania de ficar sempre arrumando um culpado. Sempre existe um culpado. O culpado é o empresário ou o culpado é um sistema. Mas nós como dirigente, e eu não estou falando só da minha geração, estou falando de todas as outras gerações que vêm, desde a existência dos portos aí, tem muitas lições de casa e muitos trabalhos que a gente deveria ter feito que nós não fizemos. E isso é para o pessoal mais antigo, é para nós agora que somos mais jovens. Não adianta a gente ficar buscando culpados aqui. O que o Cirino colocou é verdade. Nós temos vários sindicatos, cada categoria tem uma realidade. Eu vou falar do Sintraporte. O Sintraporte se preparou para esse momento. O Sintraporte fez as reduções que tinha que ser sido feito. Nós fizemos um trabalho sério dentro do sindicato, né? E por ser um trabalho sério, hoje eu não posso, né? O Sintraporte não pode pecar e penalizar o trabalhador por conta de que outras categorias não fizeram. A gente aqui respeita todos os dirigentes, respeita todos os trabalhadores, mas foi bem colocado pelo Cirino. Temos diferenciações, temos coisas específicas de cada categoria, e aí cabe aos seus dirigentes, aos seus comandantes, no momento, fazer o trabalho sério. Porque não adianta te falar aqui que a culpa é só do trabalhador ou é só do empresário. O sindicalista, o comandante, também tem a sua parcela de culpa. E precisa rever os seus conceitos e se adequar à nova realidade que hoje existe. Muito bem. Jéssica, já há participações aí de telespectadores? Temos o Nereudo José Menino, para o Cirino. Quando vai ser feita essa assembleia para o sindicato informar o andamento do processo para os trabalhadores que reivindicam seus direitos garantidos pela Previdência atual? Nós, primeiro, não dá para fazer uma assembleia sem ter o objeto concreto. Nós temos indicativo que vai haver mudanças, e se for feito essas propostas de mudança, nós vamos chamar os trabalhadores para fazer a resistência. Uma coisa nós deixamos claro, principalmente os sindicatos portuários. Aí não é só o Sindaporte, é o Sintraporte, é os sindicatos portuários. Independente da ideologia política, independente de estar na central A ou B, nós não participamos de discussão onde que nós perdemos os nossos direitos. Então, tudo que tiver que ser feito, faça, mas mantendo os direitos conquistados. E aí nós, através de imprensa, através de editais, panfletos, que nós somos especializados em soltar jornais sobre a Assembleia, nós vamos convocar as categorias para discutir sobre o futuro das reformas, seja trabalhista, seja previdenciária. E aproveitando aí a pergunta, os trabalhadores portuários mandaram um pouquinho ali, querendo interagir, mas eles já não pensavam que tinha e-mail. Eu tenho certeza
que democraticamente o programa ia abrir espaço para todos eles, inclusive para aqueles que perguntariam se o Palmeiras tem título mundial. Cirino hoje está... Tá de esportes hoje, né? Você acha que você veio no programa errado. Você tem que ver no programa do Armando ou no programa do... Olha, Baixada. o Armando Da Baixada Gomes, ele é o melhor programa para relaxar à noite. No fim da noite, você está estressado, você liga no programa do Armando, principalmente quando o time dele perde. E quando alguém manda e-mail para ele, xingando ele. Aí o programa é o melhor que tem. Armando Gomes, um abraço. É um programa muito assistido no Porto. Independente do time que o cara torce, ele assiste o Armando Gomes. Apesar do Ricardo ficar só falando do Santos. O Ricardo é um compositor Mas o de pagode mesmo. Armando é corintiano enrustido. Não, sempre foi. Mais participações? Temos. Uriel para a mesa. Como deve ser classificada a atuação de um vice-presidente que durante 6 anos não tomou conhecimento de nada de errado que foi feito? É assim mesmo, Milton? Vice, ele não tomou. Vice enquanto vice. Ele não tomou coincidência, não tomou a frente dos problemas, primeiro porque ele era vice, e segundo, por conveniência. Ou vice-versa, né? Era conveniente para ele, Tudo vice. tá ali, né? Mamando na teta, mamou muito, e ainda mama, né? Agora eu fico aqui pensando, uma viagem de Brasília para a China, segundo a imprensa, 36 horas de voo. E ao lado de Michel Temer está Renan Calheiros. O que será que Renan Calheiros, em 36 horas de voo, estaria solicitando a Michel Temer? Parece que é um livro. Né? Investir na 25 de março. Ele vai para a China investir na 25 de março. Jéssica, mais participações? Por enquanto ainda estamos só com essas duas. Só. Geraldo, uma parte, por favor. Voltando no comentário do Miro, que a CEP nunca existiu. Eu concordo plenamente. A CEP e o CENEP é a mesma coisa. Não existem. São fantasmas, né? Que apareceram lá. O CENEP aqui, o CENEP teve, né, o diretor do CENEP, não vou citar nomes aqui para não levantar nenhum tipo de polêmica, com salários altíssimos e que não funcionou. Eu posso dizer que o único da CEP ali, o ministro que foi bom, que eu acho que realmente atuou, foi o Pedro Brito. Eu queria até depois que os dois pudessem comentar. Mas é o único, porque os que vieram depois, o último então recebeu até um título aqui na Câmara de Santos. Não ficou acho que 6 meses e recebeu um título na Câmara de Santos por bons serviços prestados. Ô, cara pálida, que serviço que você prestou? E admiro, né? O vereador, já com uma certa idade, né? Calejado, né? Tem uma experiência, ou, né? Foi lá e deu um título para um ministro que nada fez. Pelo amor de Deus. Pedro Brito foi bom. Não, eu deixei passar esse batido, essa do Miro, que assim como eu disse anteriormente, que nós, sindicatos, não somos políticos. Então, o político, quando não concorda com o outro, vai lá, fala, não tem ninguém moral aqui para votar contra o impeachment. E ela respondendo o processo. Né? Nós não somos desse jeito. Por exemplo, a CEP, para o segmento que eu represento, foi um ganho para a questão portuária. Porque nós, no Ministério do Transporte, somos um apêndice do Ministério do Transporte. O porto do Ministério do Transporte é pequeno. Agora, a política que a CEP implementou, podemos questionar, mas a criação da CEP foi importante. Segundo ponto. Como eu represento o empregado da CODESP, quase na sua maioria, não é possível uma empresa pública receber orientação, não é legal a iniciativa privada determinar a política para a empresa pública, inverter os valores. Então, o CAP não tem que ter poder de decisão na empresa. Não responde lei de responsabilidade civil, não responde por questão de licitações, a lei de licitações. Então, esse é um aspecto. Segunda coisa, quando nós perdemos a CEP, nós perdemos de discutir algumas coisas específicas para o Porto. Agora, os trabalhadores têm dificuldade, inclusive os meus, de entender a importância da CEP, porque o trabalhador quer um ministério que atue
em defesa das suas reivindicações. Por exemplo, a CEP nos avulsos. Os avulsos queriam que a CEP determinasse que a política do Porto tivesse, por obrigação, ser registrado e cadastro e registro, não seja trabalhador fora do sistema. A CEP... Sim, estamos no finalzinho do programa, deixa eu aproveitar vocês dois aqui. Eleição municipal. Vocês falaram da CEP e interferência no Porto. Prefeitura, comando da Prefeitura. Tem alguma coisa, vocês têm uma expectativa, enfim, de defesa do Porto, defesa e manutenção do mercado de trabalho? Miro. Assim, primeiro eu queria mandar um abraço para o nosso prefeito, né, o Alexandre Barbosa. A Prefeitura, na verdade, sempre, assim, desde do Papa, né, sempre veio aí, se colocou à disposição para nos ajudar em todos os problemas que a gente teve no Porto. Papa e a seguir o Paulo Alexandre. Só que a Prefeitura ela é limitada, né? Na verdade, o que dá para ela fazer é intermediar uma conversa e tal, entre os sindicatos, os operadores, o patronal, mas nada além disso. Porque o restante vai tudo para Brasília, não tem jeito. E assim, eu respeito, por isso que a coisa tem que ser democrática aqui. E novamente eu insisto em falar, a CEP seria bom se funcionasse, mas não funcionou. É assim, não tem... Sereno, Prefeitura é importante, a Prefeitura, o maior mandatário da Prefeitura é importante, assim o Miro, que é a geração mais nova, um garoto novo. Nós tivemos a Thelma de Souza, que conduziu um movimento de recontratação dos empregados que foram demitidos. Nós tivemos, apesar de divergência que nós temos com ele, o Beto Massu, que muitas vezes participou da discussão da questão portuária, nunca, né, teve quando prefeito, tivemos o Papa, temos o Paulo Barbosa, que quando a Paulo Alexandre, Paulo Barbosa, porque eu sou velho, eu chamo igual o pai, Paulo Alexandre, que quando procurado atende os interesses do Porto, mas é que nem o Miro falou, infelizmente o Porto é federal, as demandas dos portuários é encaminhado para o governo federal, mas o prefeito é importante, escolher bem, saber aqueles que assumem compromisso e cumpre compromisso com os eleitos. Esse é mais importante, principalmente para a Baixada Santista. Milton. Regionalização do Porto já. Se defendeu muito isso. Já. Aliás, o governo do PT... Porto, já. As decisões têm que ser feitas ali na Rodrigues Alves, não ir para São Paulo, pegar avião e ir para Brasília. Tudo tem que ser feito aqui, na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então, por que existe a região metropolitana da Baixada Santista? Para virar cabide de emprego ali na Rua Joaquim Távora, na GEM? Então, regionalização é a minha meta. Para fechar, Jéssica. Para fechar, o Valdomiro Trento para o Cirino. Independente de qualquer outra solução, reformas só serão possíveis com uma constituinte exclusiva. Isto é, uma afirmação minha. O senhor entende que a Previdência Social deve ser única, universal e solidária e que o maior salário pago no setor público deve se limitar a 20 salários mínimos, incluso aí todos os benefícios. Já estamos encerrando. O companheiro vai encerrando, fica para o Heraldo, num próximo programa, falar sobre isso aí, que ele é advogado. Só estou apresentando aqui, sim. A pergunta era para você. Não, mas você vai ficar para responder por... Eu acho que o Cirino está no PSDB. Ele deu ficou em cima do muro. 45. Muito bem. A gente está encerrando aqui. Eu agradeço ao Miro, ao Milton Gonçalves, ao Cirino. E a gente vai procurar sempre manter aqui a participação dos trabalhadores por seus representantes aqui no painel regional. Agradeço a todos e até amanhã. Muito obrigado.